irmãos, estamos aqui para mais uma lição, para mais um estudo do nosso trimestre. Nossa revista é a revista Palavra e Vida e no último domingo nós iniciamos o nosso novo trimestre, cujo tema são as marcas da vida cristã. Este é o tema, este é o assunto em evidência. A semana passada nós falamos sobre a marca do testemunho. E hoje, lição de número 2, nós vamos falar sobre a marca da proclamação. Marca da proclamação. Eu quero ler o texto bíblico com você, que é a base do nosso estudo de hoje. Está em 1 João, capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 2 até o verso de número 4. 1 João, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, diz o texto: pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Estes são os versículos base do nosso estudo de hoje, a marca da proclamação. Na lição anterior, nós pensamos sobre os perigos que cercavam a igreja, e a importância do testemunho mencionada por João para combater as heresias naquele tempo. Na semana passada a gente deu ênfase um pouco e falou um pouco sobre a heresia presente no contexto, que era o gnosticismo. E João morreu por causas naturais, foi o último dos discípulos, o último apóstolo a falecer. Acredita-se que João tenha vivido até por volta do ano 98 depois de Cristo, na época do imperador Trajano. E João, acredita-se que possivelmente essa carta tenha sido escrita na cidade de Éfeso, pouco antes de João ir ou ser transportado para a ilha grega de Patmos. E João ele vai escrever para os crentes. É interessante pensar que no Evangelho de João, a preocupação do Evangelho, a preocupação de João é falar para os descrentes. Vejamos o que diz João, verso 20, versículo 31. Diz o texto assim: estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se no Evangelho de João a preocupação do discípulo amado do Senhor era com os descrentes, agora na sua primeira epístola, em 1 João, a preocupação do apóstolo já é com os crentes. E João vai escrever esta epístola para dar segurança aos crentes sobre a salvação. Em 1 João, capítulo 5, verso 13, o texto diz: eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, João ele escreve para dar segurança aos cristãos daquela época. O perigo, a heresia, o falso ensinamento não veio de fora, surge dentro. E João escreve ali para dar segurança, para fortalecer os cristãos genuínos, verdadeiros, comprometidos com Deus. João escreve para dar segurança aos salvos no que diz respeito à vida eterna. E é interessante dizer que os filhos de Deus eles têm a sua semelhança.
E quando o indivíduo se torna filho de Deus, ele recebe a vida de Deus. Quando uma pessoa torna-se um filho de Deus, ele recebe a vida eterna e ele passa a ter semelhança com este Deus, ele passa a ser um imitador de Deus, né? Então é importante dizermos isso. Nós lemos no verso 2 do capítulo 1 de 1 João, que a vida foi manifestada, diz o texto, pois a vida foi manifestada, né? E este termo, a vida, né? Essa preposição, poderia assim dizer, né? Né? Ela tem o intuito de apontar sobre a plenitude de vida que há em Cristo Jesus. A vida foi manifestada e nós podemos dizer que a vida mencionada aí por João está dizendo do próprio Cristo, está dizendo da sua vida. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, foi crucificado, ele ressuscitou, né? A vida foi manifestada, nós a vimos, nós testemunhamos acerca da vida, acerca do Verbo encarnado, nós testemunhamos que o Verbo se fez carne. Nós testemunhamos porque nós vimos, né, o Deus entre os homens, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o verso 2 está dizendo, pois a vida foi manifestada, nós a vimos. Ou seja, João está dizendo, o texto diz, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Olha, a vida eterna é algo que está ao nosso alcance. A vida eterna é para nós, é para os salvos em Cristo Jesus. Uma vez em Cristo, uma vez salvo por Cristo, eu tenho esta convicção, eu tenho esta segurança, a segurança de que, né, eu sou salvo, né? Então, pois a vida foi manifestada, a grande mensagem aqui é que a vida se manifestou, né? Deus veio morar com a humanidade, né? Através da encarnação de Jesus. Sobre isso, o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, o texto bíblico vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, há um pouco de semelhança, né, no Evangelho de João, né, e na Epístola de João, né, de 1 João. Isso também confirma a autoria do texto, porque a Epístola de João, nós não vamos ver aí a menção, né, ao nome de João, mas a semelhança, a relação na forma de escrever, né, testifica a autoria de João, né, e o verso 2 do capítulo 1 de 1 João, né, nos remete a João, capítulo 1, verso 14, quando fala, né, que a vida se manifestou, a vida se manifestou, Deus veio morar com o homem, o Verbo se fez carne. E João está dizendo aqui, damos testemunho acerca disso, né, na primeira carta de João. Este é o texto base do nosso estudo, né, e olhando para isso, né, a proclamação do Evangelho, João ali dá testemunho, ele testifica, e isso vem de encontro ao tema do nosso estudo que fala sobre a marca da proclamação, porque quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós temos uma experiência pessoal com Jesus, quando nós temos a vida eterna através de Jesus, né, nós proclamamos isso. Nós somos aí impactados por uma alegria, né, pela alegria do Senhor, né, e há em nós o desejo de proclamarmos, há em nós o desejo de testemunharmos, há em nós o desejo, né, de evidenciarmos isso, proclamando o Evangelho com os nossos lábios, proclamando o Evangelho com a nossa vida, testificando a respeito de Jesus, que nós nascemos de novo. A proclamação do Evangelho deve ser uma constante na vida do cristão. Somente ela produzirá vida eterna, comunhão e alegria.
Este é o grande propósito da carta, proclamar que Jesus veio para revelar o Pai e salvar o pecador. Portanto, irmãos, este é o estudo de hoje, a marca da proclamação. João, de uma maneira muito clara e muito objetiva, ele coloca o machado na raiz da heresia ensinada pelos gnósticos e apresenta o resultado imediato da proclamação, né? Produzir vida eterna. Produzir vida eterna. Então, o resultado imediato da proclamação é produzir vida eterna. A mensagem apresentada ela é capaz de produzir vida eterna quando o evangelho é pregado com poder, né? Quando o evangelho é anunciado, é proclamado. O resultado do evangelho é produzir salvação, é produzir nova vida, é produzir vida eterna em Cristo Jesus, né? E a vida eterna é esta, segundo João 17:3, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer a Jesus, é conhecer a Deus. E este conhecimento, conforme já disse anteriormente, na semana passada, este conhecimento de Deus, este conhecimento de Cristo, é um conhecimento que está relacionado, né, à intimidade. É um conhecimento de intimidade, é um conhecimento de profundidade com Deus. E a partir desta intimidade, deste relacionamento, a nossa vida é mudada. A nossa vida passa a ser uma busca constante, né, de sermos imitadores de Cristo, né, de sermos a semelhança de Deus, a viver de forma santificada a Deus. Então, a proclamação do Evangelho, né, a marca da proclamação, e um dos pontos do nosso estudo é que a proclamação ela produz vida. A proclamação produz vida, vida eterna. A proclamação faz de nós, né, novas pessoas. Então, destacando aqui, a proclamação do Evangelho, somente ela pode produzir salvação e transformação na vida do homem. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem pecador. É óbvio, né? É claro que você sabe disso, mas é importante reafirmarmos aqui que somente Jesus Cristo pode salvar o homem pecador. Somente Jesus pode nos salvar, somente Jesus pode nos livrar de toda a condenação. A mensagem central do Evangelho é Jesus Cristo. A Bíblia aponta para Jesus Cristo. Somente Ele pode restaurar a nossa vida. Somente Ele pode dar vida ao nosso coração. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. Somente Ele pode pagar o preço dos nossos pecados. Ou Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Devemos tomar cuidado, irmãos, né? O cuidado de proclamar apenas o Evangelho, para que não corramos o risco de anunciar fórmulas mágicas que podem até agradar pessoas, mas não produzem a vida eterna. A essência é Cristo e devemos proclamar unicamente isto, nada além do Evangelho. Vivemos num tempo onde, às vezes, as pessoas aí, né, são tentadas a levar fórmulas mágicas, né, a acrescentar ou a levar, né, algumas coisas junto do Evangelho, quando nós devemos aqui enfatizarmos, né, que a essência do Evangelho é Jesus. A essência do Evangelho não é cura para a enfermidade, a essência do Evangelho não é que você vai ficar rico, a essência do Evangelho não diz respeito a coisas deste mundo. O Evangelho é Cristo e a preocupação do Evangelho é trazer sobre nós a mensagem de salvação, a mensagem de transformação. A preocupação da Bíblia é nos anunciar que Jesus é o Cristo, que Ele é o Salvador da humanidade, que o nosso
reino não é deste mundo, mas que nós estamos indo para o céu e que Jesus é o caminho para chegarmos ao céu. Portanto, devemos ter a preocupação de proclamar, de anunciar apenas o Evangelho, né? Não mensagens que venham apenas com o objetivo de agradar pessoas, né? Nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos. O Evangelho puro e simples. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de confrontação. É uma mensagem de confrontação. A vida eterna enfatizada pela carta é a vida que é conferida aos homens por intermédio de Jesus Cristo. Então, a proclamação do Evangelho produz vida. É importante também dizer, à luz do nosso estudo, que a proclamação do Evangelho também ela produz comunhão. João não reduz o seu ensino a conceitos abstratos, pelo contrário, ele faz questão de colocar de maneira concreta o resultado da proclamação. Diz o texto: nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Né? Nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês, né, tenham comunhão conosco. E quando a gente lê este texto, né, a gente se lembra de Atos capítulo 4, verso 20, que diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Lá em Atos 4, os discípulos, ao ser questionados, interrogados diante das autoridades, eles vão dizer exatamente isso. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos, né, visto e ouvido. Né? Então, ele está dizendo que aquilo que ele viu e ouviu está sendo dividido conosco como testemunho ocular da vida de Jesus. O apóstolo ele coloca-se dentro do seu olhar como participantes da comunhão com Jesus, né, através do recebimento da mensagem proclamada. Então, enquanto os gnósticos ensinavam os princípios deístas, em que Deus não se relaciona com a criação, João apresenta o princípio da comunhão com o Pai, através do Filho, contrariando totalmente o conceito de um Deus distante e afirmando que o Criador não apenas tem comunhão com a criação, como também se fez carne e habitou entre nós. Um exemplo, João 1,14, que lemos aqui no início. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Criador, né, ele não somente criou, mas ele também se relaciona com a sua criação. Ele habitou entre nós. Mais do que habitar, irmãos, ele também veio nos salvar. Ele veio nos salvar. Ele veio religar o homem que estava perdido no pecado com o Pai. Sobre isso eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, que vai dizer assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, mais do que habitar, né, ele veio nos salvar. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Jesus veio para que a nossa comunhão com Deus fosse reestabelecida. Ele veio para nos justificar, para nos salvar, para nos regenerar. É por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo encarnado de Deus, ele fez o seu Pai conhecido entre os homens. Porque o verso 18 de João 1 vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Então, Deus se revela a todos nós através do seu Filho, através de Jesus Cristo. Deus se revela, irmãos,
aqui o texto diz, através do seu Filho Jesus Cristo. Deus se revela não através de sonhos, de visões, conforme muitos creem aí. Deus se revela através do seu Filho, de Jesus Cristo. Deus se revela através da sua palavra, através da sua palavra pregada. Então, é isso que aqui queremos dizer, que a proclamação ela produz comunhão. A mensagem da cruz é a mensagem do restabelecimento da comunhão, do Filho, É o momento em que, quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, nos tornamos filhos de Deus, temos a nossa comunhão com Deus restabelecida, restaurada, somos novas pessoas, somos regenerados. A mensagem do cristianismo é a mensagem de reconciliação. 2 Coríntios 5, 19, é uma mensagem de reconciliação. A mensagem do Evangelho também é uma mensagem do puro amor. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. É uma mensagem de puro amor, irmãos. A proclamação produz vida, a proclamação produz comunhão, a proclamação produz alegria. A perfeita alegria aponta para a certeza da salvação e da comunhão real com Deus através de Jesus. Essa alegria que aqui estou falando, irmãos, não é uma alegria circunstancial, não é uma alegria momentânea, não é uma alegria temporal, é uma alegria ultra circunstancial. Essa alegria é fundamentada em Jesus. Então, a alegria da qual nós nos tornamos participantes é algo que nós recebemos mediante a proclamação da mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele traz alegria em nossos corações. E você que já nasceu de novo, você que já teve uma experiência com Jesus, sabe muito bem do que eu estou falando. Traz alegria ao nosso coração e é por isso que nós proclamamos o Evangelho a todas as pessoas. É por isso que nós damos testemunhos, irmãos, porque o nosso coração está cheio de alegria, a alegria que vem de Jesus, a alegria que vem do céu. E quando nós somos impactados pelo poder do Evangelho, o nosso desejo é de proclamar, o nosso desejo é de testemunhar, é de falar para todas as pessoas dessa alegria que estamos sentindo. A mensagem do Evangelho, irmãos, é importante aqui dizer, concluindo a minha fala, ela continua sendo a mesma. Num tempo onde alguns querem até mesmo atualizar o Evangelho, trazer novos conceitos, é importante dizer que a mensagem do Evangelho continua a mesma. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25, o texto vai dizer que ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. Um cristão verdadeiro, ele é marcado pela proclamação. Um cristão verdadeiro é marcado pela proclamação. Ele proclama, ele testemunha, ele anuncia acerca de Jesus. Charles Spurgeon, um pregador batista do século passado, ele vai dizer o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. É semelhante àquilo que temos por hábito de dizer: ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Irmãos, quando nós somos impactados por Jesus, o nosso desejo, irmãos, é de proclamarmos. Então, concluindo aqui a minha fala, a mensagem do Evangelho é aquilo que o cristão possui de mais poderoso para combater as heresias, os falsos mestres, os falsos ensinos. E é através dela, o homem encontra a salvação em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão,
é aquele que é alcançado pela proclamação e logo em seguida sai anunciando a mensagem de salvação. Ou seja, você não é um agente secreto do reino. Você foi chamado para testificar, para testemunhar, para anunciar, para proclamar as verdades daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu fui chamado para isso. Você que está também participando conosco nesta manhã, foi chamado para isso, a anunciarmos a mensagem de salvação. Devemos empenhar-nos em cumprir a missão dada a cada cristão de ir e anunciar de maneira fiel as boas novas do Evangelho a todos que estão à nossa volta. Essa é a nossa missão. Esta é a missão da igreja. Este é o imperativo de Mateus 28. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa ordem de Jesus não é somente para pastores e missionários. Essa é a ordem de Jesus para a igreja de Jesus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a pregarmos o Evangelho, a proclamarmos as verdades bíblicas, a anunciarmos a mensagem daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar neste momento. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Deus querido, por esta manhã, pelo estudo da Tua Palavra. Ajude-nos, ó Deus, a produzirmos em nossa vida a marca da proclamação. Ajude-nos, ó Deus querido, a sermos arautos do Senhor, proclamando, anunciando a Tua Palavra, proclamando, ó Pai querido, aos quatro cantos deste mundo, proclamando à nossa volta que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo tem poder para salvar, ó Deus. Pai, use as nossas vidas, abençoe-nos, ó Deus, e nos capacite, ó Pai querido, a semearmos testemunhas, a pregarmos o Evangelho onde estivermos, ó Deus. Esta é a oração que a Ti fazemos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Um forte abraço. Logo mais, às 19h30, temos o nosso culto presencial em nossa igreja e nós aguardamos por você. Deus te abençoe em nome de Jesus.